Bem-vindo ao episódio especial que vai revirar aí na sua cabecinha lembranças da sua infância, porque hoje eu vou falar sobre filmes que aterrorizaram a nossa infância. Hoje eu vou mergulhar nas profundezas das nossas memórias e trazer alguns filmes de terror, ou não, que fizeram parte da sua infância. Vou explicar também porque mesmo a gente tendo medo de filmes de terror, a gente continua assistindo. E vou compartilhar histórias exclusivas de seguidores sobre como alguns filmes assustadores marcaram a trajetória de vida dessas pessoas. Antes de começar, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo assustador. Os filmes têm o poder único de transportar a gente para mundos imaginários, mas muitas dessas produções marcaram permanentemente a vida de muitas crianças, deixando até traumas emocionais que duraram até a vida adulta. Em meio a risadas, lágrimas e arrepios, esses filmes deixaram uma marca na nossa infância. Antes de revisitar essas obras aterrorizantes, eu vou te contar por que o filme de terror tem essa habilidade única de deixar a gente apavorado. O que será que está por trás desse fascínio que a gente tem pelo macabro, hein? E por que essas produções têm esse poder de deixar a gente com medo até depois de velho? De acordo com um artigo, que eu vou deixar o nome aqui na tela, Freud explica que vermos coisas assustadoras, a gente chega numa sensação de estranheza que está ligada a uma fantasia infantil. Os filmes de terror trazem um certo desconforto pra gente. E esse desconforto vem quando há aquele aumento de excitação, principalmente naquelas cenas bem lentas e com a trilha sonora de fazer a gente contorcer. E aí isso acaba resultando numa acumulação de tensão na mente e no nosso corpo. E quando essa excitação diminui, a gente experimenta uma sensação de prazer muito grande, que é basicamente uma sensação de alívio. Então, quando a gente está assistindo um filme que tem aquela cena que vai deixando a gente contorcido de medo, mas aí depois ela passa ou o filme acaba, a gente sente esse prazer. É até um prazer de realidade, do tipo, isso não tá acontecendo de verdade comigo. E querendo ou não, se você continua assistindo filmes de terror, é porque você sente algum prazer ali, né? Assim como no masoquismo, o espectador ele se submete ali a uma tortura psicológica. E aí, consequentemente, isso aumenta a tensão da sua mente. E a tensão indo embora, isso faz com que a gente fique super aliviado e sentindo prazer. E os filmes de terror sabem fazer isso muito bem. Eles dominam ali a arte do suspense, né? Eles criam ali uma ambientação, tensão ali através daquela narrativa totalmente envolvente do filme, né? E aí a nossa expectativa ali do desconhecido e do inevitável faz com que essa experiência fique muito intensa. Muitas vezes a gente acaba até se identificando ali com os personagens do filme. E aí, quando eles estão em perigo, a gente acaba ali absorvendo um pouco pra gente. Então a gente cria essa sensação de vulnerabilidade na gente também. Sem contar as músicas e os efeitos sonoros do filme. E isso tudo faz com que a gente ative nossos instintos mais primitivos. Ou seja, aí dá aquela sensação de perigo iminente. E aí tem também o caso das assombrações ou de coisas inexplicáveis. Isso gera um desconforto e uma insegurança muito grande na gente, porque a gente basicamente morre de medo de coisas desconhecidas e inexplicáveis. Esses filmes geralmente eles usam desses medos comuns da gente pra fazer os filmes. Além do medo do desconhecido, ainda tem o medo da morte, da escuridão, de várias coisas. Alguns estudiosos sugerem que esse nosso fascínio pelo medo está ligado à nossa forma de evolução e de tentar adaptar a situações, de certa forma, desconhecidas pra gente. Agora eu quero mostrar pra vocês uma lista de filmes que com certeza traumatizaram muitas infâncias. Deixando claro que eu fiz essa lista baseada nas minhas experiências e experiências de pessoas próximas. Então, se tiver algum filme que te aterrorizou e não estiver aqui, comenta aqui embaixo qual foi. Brinquedo Assassino. Para que é mais assustador para uma criança do que um boneco que se torna vivo e ainda é assassino? Como vocês podem ver, o Chuck me aterrorizou tanto que hoje eu sou fã dele. Mas toda a ideia de ter um boneco assassino aterroriza qualquer um, imagina uma criança. Eu lembro que eu nunca assisti esse filme quando eu era criança, mas eu fiquei traumatizada só com o comercial que passava na SBT. Olhos Famintos. Olhos Famintos foi um filme que eu assisti quando criança e eu não dormia à noite. Porque não entrava na minha cabeça como que eu poderia sobreviver a um bicho, a um demônio, sei lá o que ele é, voador que come pessoas. Então eu lembro que eu ficava meio que olhando assim pra janela da minha casa com medo do bicho simplesmente aparecer lá e não ter pra onde eu correr. O Sexto Sentido.
Gente, esse filme é pesado até hoje. Eu revi ele recentemente e eu não sei como que me deixaram assistir esse filme. Mas a minha história com ele é até um pouco traumática, porque a primeira vez que eu fui assistir ele, no meio do filme a luz simplesmente foi embora e não voltou mais. Ou seja, eu tive que dormir no escuro depois de assistir um pedaço de O Sexto Sentido. O Grito e O Chamado. Coloquei esses dois no mesmo patamar aqui porque eu acho que eles são mais ou menos da mesma época. Eu pelo menos assisti os dois quase que no mesmo dia. E pra mim era muito aterrorizante, porque ele é um filme um pouco explícito, assim. Ao ver todas aquelas cenas, aquelas mulheres esquisitas, me fazia não querer ficar sozinha de jeito nenhum. A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo, ele é tão traumático porque você simplesmente também, igual Olhos Famintos, não tem muito o que fazer. Dormir é uma necessidade imensa. E você saber que se você dormir, você pode ser morto pelo Fred Krueger é aterrorizante. Então, com certeza, esse filme atrapalhou muito o sono de muitas crianças. Recebi alguns relatos de pessoas mais próximas e de seguidores que estão no meu grupo que chama Clube dos Otários. Nesse grupo eu mando sempre os filmes que eu tô assistindo, os temas dos meus próximos vídeos e eu peço algumas sugestões também. Então quem quiser participar eu vou deixar na descrição do vídeo explicando direitinho como é que faz pra entrar. Deixei pra ouvir e ler os relatos só na hora que eu estivesse gravando esse vídeo, então vai ser totalmente inédito pra mim também. Mas antes de ver esses relatos, eu quero contar pra vocês os meus. Como eu já disse, O Sexto Sentido foi um desses relatos, eu já contei. Mas teve um filme que eu simplesmente não me lembro o nome, mas era um filme bem parecido com Pânico e Eu Sei O Que Vocês Fizeram em Verão Passado. Eu tava assistindo com a minha irmã mais velha e com a minha tia. E aí eu lembro de estar virada pra frente da TV e a janela ficar do meu lado direito. E eu simplesmente vi um vulto passando pela janela. Aí eu gritei, falei, nossa, passou alguém na janela. Só que aí minha irmã e minha tia acharam que eu tava, tipo, tentando dar susto nelas. A minha irmã falou assim, nossa, para com isso e tal. Aí eu falei, não, eu juro, eu juro. Aí quando eu olhei de novo pra janela, a sombra tava de novo, só que ela tava, tipo, chegando muito próxima, assim, da janela. Aí eu sei que eu só abaixei a minha cabeça, assim, pus a mão no olho e comecei a chorar e chorar e chorar. E essa sombra simplesmente começou a ir em direção à porta e eu escutei a maçaneta abrindo. E aí, quando abriu, era minha avó voltando da igreja. Outro filme que eu lembro que eu fiquei, assim, muito chocada foi Hellraiser. Eu não assisti nem 15 minutos do filme, eu desliguei o DVD, na época era DVD, e corri pro quarto da minha mãe. Eu lembro que eu fiquei com medo até de tirar o DVD do aparelho pra poder devolver pra locadora. Mas, gente, eu vou falar pra vocês que o meu pior trauma não é nem com o filme de terror. O meu pior trauma de infância é simplesmente com O Rei Leão. O Rei Leão é basicamente meu filme preferido. Eu amo, eu tenho até tatuagem. Mas a morte do Mufasa me traumatizou demais. A minha mãe conta que quando a gente ia assistir o filme de novo e chegava na cena que o Mufasa ia morrer, eu simplesmente ia lá, desligava a TV e começava a chorar e não deixava ninguém assistir. Porque eu simplesmente não conseguia ver o Mufasa morrer de novo. E aí eu fico pensando, como que a Disney faz uns filmes assim? Porque é realmente muito traumatizante. Até hoje eu choro com a morte do Mufasa. Bom, eu vou começar o primeiro relato aqui com o relato do Danilo. Ele me mandou um áudio contando sua história. Amiga, eu tenho duas. A primeira é que uma vez eu acordei, eu tinha por volta de 4, 5 anos eu acho, e liguei a TV escondido e tava passando Chuck. E eu fiquei apavorado, com embaixo da cama. Aí de madrugada, quando eu acordava que queria ir no banheiro, eu gritava a minha mãe até ela ir e ela me carregar e colocar no chão, porque na minha mente, quando eu colocasse as pernas, o Chuck ia passar apagando meus tendões. O problema não era eu estar no chão, o problema era a descida da cama. Eu tinha aquela visão ali da beirada da cama, só o pé ali com o calcanhar e a faca passando na minha mente fresquinha. Quando a minha mãe não vinha mesmo, eu chegava na beirada da cama e pulava, tipo assim, uma distância que o braço do Chuck não chegava pra pegar a minha perna. Foi muito difícil, amiga, muito difícil. Pra você ver como é que é a cabeça de criança, né? Por que que ele só achou que o Chuck ia pegar ele debaixo da cama, né? Sendo que o Chuck poderia estar em qualquer lugar. E o outro filme que eu vi escondido que também me deu B.O. foi O Exorcista. Porque
Eu Esse é ia muito famoso. com a segunda esposa do meu avô na Igreja Universal. Quando eu ia pra casa do meu avô, eu sempre acompanhava ela. E lá tinha aquela sessão do descarrego. Então sempre que começava, eu falava que estava passando mal e saía, ia pro lado de fora da igreja. Porque na minha mente, o próximo estágio era o pessoal começar a flutuar, vomitar, bater com a cruz. Então eu sempre falava que ia sair, que ia passar mal alguma coisa assim e saía, ficava lá fora, ia respirar ar. Mas mentira, era só pra eu sair, porque eu tinha medo. Eu achava que acontecia a coisa mais absurda lá. Até que um dia eu tive que ficar, porque minha avó não deixou eu sair, né? Aí eu fiquei até o final. Aí eu vi que é um pouco similar, mas nada perto do que eu esperava, que eu tinha medo. A expectativa foi muito alta, a realidade foi fraquíssima. Antes teria sido igual o filme, teria sido muito melhor se tivesse sido igual o filme. Misericórdia, se fosse igual o filme, eu tava caída no chão, desmaiada. Agora eu vou ler o relato da Mara. Ela conta que o filme que mais aterrorizou ela foi O Exorcista. Realmente, acho que O Exorcista foi um dos filmes que mais traumatizou crianças. Eu não vi quando eu era criança, então eu fiquei livre disso. Quando eu tinha meus 13 anos, eu amava filmes de terror e assistia sempre. Então, um belo dia eu resolvi assistir O Exorcista, pois achava que estava preparada. Quanta ilusão! No início foi tudo bem. É só isso? Pensei. Aí, em uma parte que ela se debatia na cama e revirou os olhos, eu pus a mão no rosto e gritei: tira o filme, tira! Eu fiquei uma semana dormindo com minha mãe, um mês com medo de ficar sozinha em qualquer lugar e anos para me recuperar. Eu não podia nem ver uma cena rápida ou foto que já ficava com medo. Em todos esses anos, eu até tentei ver o filme de novo, mas sempre tive medo demais para chegar até o fim. E agora, com 32 anos, esse foi meu último filme de terror. Traumatizou tanto que eu nunca mais nem quis ver outros. Gente, chocado. Pior que a Mara é realmente muito traumatizada. Porque ela assistiu O Inquilino, que é um filme, assim, meio terror psicológico. Então ele não é um terrorzão. E ela ficou traumatizada. Agora vamos ver outro relato da Mara. Quando eu era criança, devia ter 4 ou 5 anos de idade, estava na casa da minha avó e meus primos mais velhos estavam vendo Chuck. Gente, Chuck eu acho que também é outro recordista de trauma. Eu não vi o filme realmente, eu estava brincando na varanda, mas de lá conseguia ver a TV, então vi algumas partes. Só sei que nessa noite tive um sonho que brincava com meu primo de pega-pega e me escondi no banheiro. Quando entrei, a maçaneta na porta caiu e eu estava trancada. E assim o Chuck abriu uma parte do teto do banheiro e colocou uma corda para me enforcar. Depois disso, tratei meus brinquedos muito bem para que eles não me enforcassem. Eu tô aqui tentando imaginar como que você tratou bem seus bonecos. Você costumava bater e jogar eles na parede? Agora eu vou ouvir o áudio de Paula, que é minha irmã mais velha. Inclusive, foi ela que me introduziu aos filmes de terror. Ela alugava os filmes e eu acabava assistindo sem ela nem se preocupar se aquilo me traumatizaria ou não. Mas agradeço a ela por isso, porque hoje eu sou fanática com terror. E, inclusive, ela hoje nem assiste filmes de terror, porque morre de medo. Olha, de trauma de infância, de filme de terror, eu tenho vários. Inclusive, eu não sei como que eu passei a minha infância inteira assistindo filme de terror, sendo que me cagava de medo. Acho que o primeiro filme de terror que mais me deixou assustada, assim, muito assustada, que acho que tá gravado na minha memória, é Bad Moon na Lua Cheia, que é o tal do lobisomem lá, que tava na casa, e também tinha um cachorro, pastor alemão. Esse filme ela assistia muito, mas esse daí eu nunca tive coragem de assistir, porque só, tipo assim, do comercial e ser sobre lobisomens eu não tive coragem. Até hoje eu morro de medo de lobisomem, tá? Gente, aquilo ali me assustou tanto, porque assim, eu vi os pastor alemão na rua e eu ficava, tipo assim, meio com medo. E quando eu ia dormir, principalmente de noite, que eu escutava cachorro latindo, às vezes um cachorro uivando, não, eu perdia meu sono por conta desse filme. Outro também de lobisomem é aquele que eu não lembro o nome dele. Lá na minha cidade a gente tem muito medo de lobisomem. Eu não sei porquê, mas tem muita gente de lá que morre de medo de lobisomem. Mas é daquelas meninas que uma delas vira lobisomem e aí nasce um rabinho. Eu tenho muito medo de lobisomem até hoje, na verdade, porque o folclore, na verdade, o folclore brasileiro me assusta. Mas esses dois filmes, assim, foram os primeiros, assim, da minha vida que me assustou mais. Inclusive, esse filme que ela tá falando aí do rabinho se chama Possuída ou Ginger Snaps. E, gente, juro pra vocês que por mais que eu morra de medo de lobisomem, o dia que eu consegui assistir esse filme, Possuída, que foi com minha irmã também, eu simplesmente comecei a amar filme de terror. Porque eu acho que foi o primeiro filme que eu tive ali coragem de encarar, sabe? E eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma
E aí eu comecei a adorar filmes de terror. Inclusive esse, Possuída, é um dos meus preferidos. Eu amo. Tem outros, assim, que, igual o Chamado, eu assisti, fiquei morta de medo, óbvio. E eu tava sozinha na casa da minha avó uma vez e eu, sei lá, do nada comecei a pensar nesse filme. E a casa da nossa avó é meio macabra, sabe? Tem, tipo, sei lá, uns quadros meio esquisitos. E eu fiquei, tipo assim, em pé, no meio da cama, com medo de descer e ter um bicho debaixo da cama pra pegar meu pé. Parecendo Danilo com medo do Chuck embaixo da cama. E eu tava sozinha e do nada meu tio Arnaldo, inclusive ele já até faleceu, ele entrou dentro da casa, assim, ele entrou do nada e eu quase me cago de medo. Eu fiquei com muito medo esse dia. Aí ela falou assim, isso é tão sério sobre o caso lá do filme Bad Moon, do lobisomem, que até hoje eu olho Paloma, e Paloma é a nossa cachorra pastor alemão. E às vezes tem um medinho. Às vezes ela olha estranho pra mim e aí eu fico falando com ela, Palominha, você tá aí, né? Sou eu que tô aqui, Paulinha que te ama muito, por favor, não me morda. Agora o relato do Aleph. Eu era muito novo, meu irmão mais velho sabia que eu tinha medo da bolha assassina e pra fazer medo em mim, ele me trancava fora de casa e gritava que a bolha assassina ia me pegar. Eu fechava os olhos e só gritava. A Bolha Assassina também é outro filme que eu morri de medo, passava muito na sessão da tarde. Eu não entendo por que passava filmes de terror à tarde. Mas assistindo a Bolha Assassina hoje é a maior bobagem. Aí ele continua falando, eu tinha um trauma da Bolha Assassina. Pra mim, ela poderia chegar em qualquer lugar e em qualquer instante. Tenho trauma até hoje e nem lembro muito bem do filme de tanto tempo. Pois é, também nem lembro muito bem, mas eu sei que é uma bobagem, tipo, uma bolha assassina. Agora vamos pro último relato, que é o do Marcos. Então, foi assim, né? Eu ia ver o filme O Ritual, né? Com o Anthony Hopkins, com o pessoal da igreja, né? Era tudo gente mais velha e tal. Aí, Por que o pessoal da igreja assistiu o Ritual? Será que eles acharam que era alguma coisa mais voltada mesmo pra Deus? e a gente foi e tal, e eu não tinha muita coisa com terror assim, não. E depois o filme foi ficando pesado, e eu ficava escondendo a cara e tal. Aí eu morri de medo o tempo todo, e quando eu cheguei em casa, só faltou eu pedir perdão pros meus pais e orar, porque eu achei que foi pesado demais que eu nem consegui dormir, que eu fiquei pensando tanto nas possessão lá. Nossa, o pior é que quando eu era criança, que eu assistia uns filmes que eram mais pesados, eu ficava culpada, eu me sentia culpada. Falei assim, gente, eu não deveria estar assistindo isso daqui. Então entendo o seu ponto, Marcos. E assim chegamos ao fim desse episódio de arrepiar. Agradeço a todos que compartilharam suas histórias comigo. Não se esqueça de deixar o like e comente aqui sugestões para novos vídeos. E para quem não chegou a compartilhar comigo as histórias, comenta aqui também qual que foi o episódio que você mais ficou com medo na infância por causa de algum filme. Até mais!